Censura, liberdade de expressão e desinformação são assuntos que ganharam força no debate público nessa reta final das eleições. De acordo com esse professor de história, as informações falsas possuem um caráter histórico, assim como a censura durante o período da ditadura militar aqui no Brasil. No entanto, se a gente for discutir esses assuntos na sociedade contemporânea, algumas pontuações precisam ser feitas. Nós tivemos uma primeira democracia no Brasil, que foi de 1945 a 64. Nesse período, nós não tínhamos um órgão de censura. Então, a imprensa ela era muito livre, só que ela era também desonesta. Em 1954, a imprensa começou a chamar Getúlio Vargas de assassino e também colocavam que ele era corrupto, que ele estava roubando o Brasil, quando na verdade não era bem assim a história. Chegou ao ponto do exército dar uma intimada em Getúlio Vargas para ele renunciar e ele vem a suicidar. Então, olha só, a notícia falsa ela já é algo comum no meio democrático, porque o pessoal confunde. É democracia, então eu posso falar o que eu quiser, quando na verdade não é assim. Então é extremamente necessário a gente haver uma regulação nisso, para não acontecer de tanta notícia que você fica assim, existiu isso, não existiu? Isso é verdadeiro, isso é mentira? A democracia não significa que tudo pode, mas sim que nós temos uma democracia de direito. Além disso, a censura no termo oficial da palavra possui um caráter extremamente radical que implica não somente na regulamentação dos veículos de imprensa, como também das ações da própria sociedade civil. Um artista, um intelectual, alguém que escreve um livro, tinha que encaminhar para o censor olhava aquilo, não, isso pode, isso não pode, isso está vetado, isso pode passar. Então isso sim seria censura. Hoje em dia nós não podemos falar em censura oficialmente. Com base na vedação de conteúdos desinformativos que foram divulgados, até mesmo por veículos da mídia tradicional, esse professor universitário, doutor em ciências sociais, explica as implicações jurídicas que ações como essa podem acontecer. Até porque a censura prévia no país é proibida pela Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela impossibilita qualquer forma, sobretudo de limitação ao trabalho da imprensa, prevendo para este fim a possibilidade de outras medidas, como o chamado direito de resposta e até mesmo outros processos na justiça, caso as expressões possam prejudicar ou inviabilizar a imagem de alguém. Além disso, ele também comenta a respeito das novidades sobre a retirada imediata de conteúdos desinformativos das plataformas digitais, feita por meio do Tribunal Superior Eleitoral. Sobre os principais motivos que levaram o tribunal a ter essa decisão, que sob os olhos político e jurídico do Brasil foi considerado como uma decisão polêmica, é que esta medida ela abrevia o tempo e permite que candidatos que tenham sido por alguma razão vitimados por esse movimento de desinformação tivessem uma decisão rápida e célere, sem prejuízo específico às suas propagandas. Uma das maneiras de se certificar sobre algum conteúdo duvidoso que foi encontrado na internet é consultar as agências de verificação de fatos. Grupos especializados de jornalistas que caçam informações possivelmente falsas para fazer a checagem sobre aquele fato. Aqui em Poços, a PUC Minas realiza um trabalho semelhante por meio de um observatório pericial de análise. O professor João Benedito, que é coordenador do observatório, explica como é feito o método de checagem. Essas agências fazem, ou a maioria faz, uma checagem muito mais do fato, do ponto de vista político, do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista econômico, de qualquer natureza, e tenta orientar a população sobre a veracidade daquela informação, sem necessariamente observar a mídia, a forma como ela está sendo veiculada. Já no observatório, o nosso trabalho tem uma base pericial. Tanto da agência de checagem quanto do observatório são trabalhos complementares. Com relação às fake news, alguns estudiosos afirmam que o termo mais correto seria desinformação, já que o problema vai muito além de apenas informações falsas. Para se ter ideia, o Tribunal Superior Eleitoral recebe, em média, por dia, 500 notificações a respeito de informações falsas com relação às eleições. 1.500% a mais em relação às eleições de 2020. Nós ainda estamos aprendendo a fazer a verificação, a entender o que é exatamente fake, até porque, do conceito mais amplo, uma coisa pode ser fake sem necessariamente ser mentira. Então isso é muito perigoso, porque já nos acostumamos a entender o fake como algo mentiroso, e de repente não. Uma coisa pode não ser exatamente mentira, mas ganhar ali algum tipo de contorno
né, e ser prejudicial a uma pessoa ou um grupo de pessoas ou à sociedade como um todo. Com imagens de Márcio Pinto, Diego de Deus para o Plantão.